eu recebo é Europa e Estados Unidos. Vai se criando uma comunidade, né, de pacientes. Eu tenho uma história muito interessante de uma paciente brasileira, casada com um indiano, que mora no Vale do Silício, né? E o marido dela tem uma grande empresa lá. Bom, ali nessa região da Califórnia, exatamente. A gorjeta ali é $1.000. Se você estacionar um carro, ganha uma notinha de 1.000. E ela estava recebendo uma italiana na casa dela, e ela comentou que ia fazer uma cirurgia plástica aqui no Brasil, e a italiana tentando convencê-la a consultar o cirurgião plástico dela no Brasil, né? E fica, não, vai no meu cirurgião, não, eu já tenho cirurgião, tal. Bom, mas quem que é o seu cirurgião? Por acaso era o mesmo. Porque eu tenho um colega de faculdade que ele é italiano, e a família dele morava aqui no Brasil, e partes da família dele voltou para os Estados Unidos, voltou para a Itália. E lá se criou lá uma comunidade de pacientes que vêm para o Brasil, né, e faz cirurgia comigo. E houve essa triangulação no mundo. Essa comunidade vai aumentar. Semana passada, o meu editor na Itália, o Maximiliano Pilotti, aliás, esse foi assunto também. Olha que interessante. Ele me fez uma pergunta. Ele falou: Romano, quero ir para o Brasil e tal, e eu quero aproveitar, ficar um pouco mais e dar uma ajustadinha e tal, porque agora eu me separei, sabe como é que é? Agora, olha, essa é interessante. Eu vejo que isso aqui não é só no Brasil, é lá fora também. Eu me separei, agora eu posso cuidar de mim. Quer dizer, porque enquanto estava casado, na cabeça dele não podia. Né? Aí eu falei: fique tranquilo que quando você vier ao Brasil, você vai conhecer a clínica do Dr. Wagner Montenegro, referência internacional no assunto, e vai voltar para a Itália bonitinho. Fique sossegado. Né? Essa coisa das pessoas acharem que casadas não podem ser felizes ou não podem fazer cirurgia, o cara se separa e de repente tanto o homem como a mulher, né, vai lá: olha, doutor, agora me separei, agora eu posso cuidar de mim. Acontece lá na clínica? Acontece assim, as pessoas elas acabam se dedicando muito aos filhos, ao casamento, e acabam meio que deixando as coisas pessoais de lado, né? E é muito comum quando o paciente separa, a mulher, ela começa a falar assim: não, agora eu preciso... Primeiro que ela vai buscar uma melhora da autoestima, né? E daí vai um processo. Autoestima e bem-estar, talvez. Bem-estar, ela quer se olhar, né? E se ver melhor, né? A paciente, inclusive, tem algumas coisas que acontecem que a gente deve... segurar um pouquinho a paciente. A paciente que fala assim: não, porque meu marido, eu acho que ele tá querendo acabar o casamento, então eu quero fazer uma cirurgia plástica para ver se isso aí se resgata. Isso é uma tremendo insucesso. Mas quando o Dr. Wagner Montenegro alerta sobre isso, qual é a reação imediata? Doutor, o senhor não sabe da minha vida, o senhor não sabe o que eu passo. Normalmente a pessoa não contradiz, porque é algo que ela não foi buscar lá, né? Ela queria aceitação. Eu quero colocar 5 litros, né? Hoje é concorrência do silicone, né? Por exemplo, é a mesma coisa que o paciente chegar lá e o doutor Wagner diz: não, mas eu acho que para você não vai. Não, mas eu quero. Não, eu sou extremamente criterioso, e eu não cedo as exigências do paciente. Se você ceder, você vai ter insucesso, porque é uma indicação incorreta, né? Eu estou tocando nesse assunto, conheço a sua ética, conheço a sua carreira, conheço as suas referências, que são as melhores que alguém poderia ter aqui no Brasil e lá fora, porque essa é uma realidade. Está cheio de médico que cede. Tanto é que nós vemos essas pessoas nas ruas, a gente convive com elas. Tem pessoas aí que estão fazendo concorrência de silicone, né? Às vezes você chega numa palestra, rapaz, você vê, você olha assim na plateia, né? Você vê uma pessoa que, poxa, não tinha condição de ter feito aquilo que alguém fez. Eu acho que as pessoas devem tomar cuidado. Tem um problema aí agora de uma pessoa que parece que colocou 3 litros de silicone, se não me falha a memória, assim, parece que teve um problema, né?
Isso é um absurdo, né? Porque a 3 pele não litros, aguenta. E o corpo, né? A O pele peso. não aguenta. Uma indicação, não existe indicação. Eu não sei que critério, eu não sei qual foi a justificativa para se colocar Só tem uma, né? Falta de ética médica, falta de escrúpulo médico. Eu acho que as pessoas, quando procurarem alguém, procure se informar, como disse o Dr. Wagner Montenegro, o melhor possível, o melhor possível. Ele deu orientações aqui preciosíssimas sobre como é que você deve se orientar para fazer a sua cirurgia. Se você tiver dúvida ainda, você pode entrar no site dele. Aliás, o site dele é maravilhoso, tem até vídeos de cirurgias, é fantástico o site do Dr. Wagner Montenegro. É um site bem educativo. Espetacular, não há outro igual. Digo isso com propriedade, porque olha, eu conheço. Existe, não há outro igual. Aqui no Brasil. Você está falando isso porque você é meu amigo, hein? Não, amigos são. E se não fosse, eu diria: olha, precisa melhorar o seu site. Né? Até porque outro dia eu fiz um comentário. Eu falei: olha, esse número da porta parece que não é um número que está no site. Lembra disso ou não? Amigo fala. Né? Amigo fala. Olha, o site é www.plasticamontenegro.com.br, plasticamontenegro.com.br. Você vai ficar fascinada, principalmente você, né? Porque os homens são mais restritos, né? Qual o percentual de mulher que procura a sua clínica? Os homens são... Homem? Está crescendo os Entre homens. 100% de mulher, 15% de homens. O homem está mais vaidoso? Ainda continua rústico e resistente? Não. O interessante é que o paciente masculino que procura a cirurgia plástica, ele é um paciente que, em geral, ele já está num peso bom, ele faz academia, faz ginástica, cuida da saúde, e depois ele quer dar uma melhorada só. É bem interessante. O que mais isso. que o homem faz? O homem faz mais lipoaspiração, plástica de pálpebra, plástica de nariz, ginecomastia, né? Basicamente isso. O que o Dr. Wagner Montenegro diz para uma jovem, por exemplo, de 20 anos, e de repente senta na sua frente lá e diz assim: doutor, quero ser outra a partir de amanhã, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e dá com aquela lista, porque tem muita gente vê por aí, eu tenho amigas que às vezes eu falo: pra quê? Eu não acredito. Não, mas eu vou fazer e tal. Se uma paciente dessa chega assim na sua frente com 21 anos, 20 anos de idade, com uma lista dessa, o que ela pode ouvir? Bom, primeiro que essa paciente, ela tem um tipo de personalidade, né, que ela vai ficar sempre insatisfeita. Né, porque quando ela com 20 anos, ela tem uma relação tão grande de insatisfações físicas, né, as outras insatisfações, então, são gigantescas, né? Então, essa paciente, ela tem que ser muito bem orientada. Psicologicamente. Se existir algum fundamento em algum dos procedimentos, em alguma das queixas do corpo, né? Mesmo assim, eu não recomendo, eu não proponho cirurgia para ela, porque essa cirurgia, ela vai ficar insatisfeita com o resultado da cirurgia. Então, ela não está insatisfeita porque a mama é pequena. Ela tem uma insatisfação e ela, por acaso, está atribuindo a mama. Se você operar, você faz a correção da mama adequada, dentro dos padrões de normalidade, beleza, ela não vai gostar do resultado. Ela vai ficar insatisfeita. Vai passar um tempo, ela vai assim, acho que eu quero aumentar a mama. Ou seja, no fundo, ela não sabe o que ela quer. Cirurgia plástica vicia. Eu, pessoalmente, eu não sou médico, gente, tá? A minha formação acadêmica é outra, o meu mestrado em psicologia organizacional, não sou médico, mas eu acredito que eu conheço muita gente que é viciado em cirurgia, porque se o cara não fizer a cada 6 meses ou não fizer naquele ano, a pessoa entra num estresse terrível, fala: Romão, estou com um problema muito sério. Isso acontece muito no meu curso, inclusive. Esse ano eu não consegui fazer a cirurgia plástica, esse ano eu não consegui. Cirurgia plástica vicia? Existem 2 tipos de vício, né, de viciados em cirurgia plástica. Tem o viciado bom, né? Nós diríamos isso. O que é o viciado bom? O viciado bom é aquela pessoa que ela tem alguns problemas, né, físicos, estéticos, e que por acaso ela
vamos supor, uma paciente, ela vai lá, tem a mama caída por causa da idade e tal, filhos, tudo. Ela vai lá, faz a plástica de mama. Mas ela não conhece a cirurgia plástica ainda. E ela faz aquilo lá porque o grande problema dela é aquele. Quando ela sente o benefício, quando ela se vê... Quero mais. Ela quer mais. E daí ela começa a ver assim, bom, poxa vida, a mama ficou fantástica. E se você pensar, é uma mágica. O viciado insiste no mesmo local, né? Isso, o viciado mal, né, o viciado negativo, é mais ou menos aquela paciente dos 20 anos que você comentou, né? Ela tem problemas outros, né, que não estéticos. E ela tenta buscar a solução para os outros problemas no problema estético, né? Sr. Wagner Montenegro, o senhor me criou um problema aqui, sério. Porque está chovendo ligação, vai chover carta, vai chover pergunta. E o nosso tempo passa rápido, né? Então, impressionante, estamos aqui há 1 hora, parece 30 minutos, né? Já tivemos aqui a semana passada, juntos novamente. Mas eu quero deixar o programa aberto para que a gente possa continuar esse papo. Aceita? Claro, então, vai ser um prazer. Na próxima oportunidade estaremos juntos novamente aqui. Eu lamento muito, mas eu tenho que me despedir. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui. É uma honra muito grande. E este programa se sente muito orgulhoso, e eu também, de tê-lo aqui como o profissional Dr. Wagner Montenegro e como meu amigo, que eu aprecio muito. Eu que agradeço e fico feliz em estar aqui, porque de certa forma nós fazemos coisas parecidas. Você levantando a moral, levantando a vontade de viver das pessoas, e é mais ou menos isso que eu consigo, viu? Eu uso a palavra, ele usa o bisturi, tá vendo?